Um mundo pré-histórico. Uma guerra entre herbívoros e carnívoros. E os herbívoros estão ganhando. Eles parecem quebrar todas as regras. Não existe nada como eles hoje em dia. Para esses herbívoros gigantes, a sobrevivência depende de um arsenal de ataque e defesa tão impressionante por dentro quanto parece por fora. Um simples golpe desses chifres te mataria. Agora, pela primeira vez em 65 milhões de anos, imagens feitas com tecnologia de ponta nos levam para dentro do corpo deles, para revelar do que esses gigantes eram feitos. A anatomia de um dinossauro. Os defensores. América do Norte, no período Cretáceo. Caçando no ambiente, estavam alguns dos piores e mais violentos predadores que já habitaram a Terra. Os carnívoros haviam evoluído para máquinas de caçar. Por quê? Porque a refeição não ficava esperando para ser caçada. E aquelas presas eram os animais mais bem armados e blindados da história. Os herbívoros do Cretáceo eram feitos para suportar o ataque dos maiores dentes e garras que a natureza já criou. O anquilossauro tinha uma couraça como um colete à prova de balas. O chifre de um triceratops podia furar o coração de um tiranossauro rex. O parasaurófalo conseguia detectar uma ameaça a quilômetros de distância. E um sauroposeidon adulto era um colosso, grande demais para ser derrubado. Estes herbívoros não eram fáceis, não eram frágeis. Temos registros, e são vários, de dinossauros predadores que foram mortos por herbívoros. Aconteceu de verdade. Acontece hoje em dia. Leões levam um coice na cara e morrem de um simples golpe da pata de uma zebra. Apesar dos avançados instrumentos defensivos, ser herbívoro no Cretáceo não era fácil. Aqueles caras tinham que conseguir lidar com a vida num mundo cheio de carnívoros sofisticados. Havia raptores te caçando, tiranossauros te caçando, além das criaturas aladas. A morte vinha nas asas do Quetzalcoatlus, um réptil voador carnívoro de 180 quilos. Ou pelo Raptor deinônico. Rápido e mortífero, ele podia alcançar 60 km por hora. E suas garras podiam fatiar o mais duro dos couros. Porém, um carnívoro ganhava de todos. O Tiranossauro Rex é uma das criaturas mais incríveis que já existiu na história desse planeta. Os poderosos maxilares de um Tiranossauro Rex podiam morder com a força de 3.000 quilos. 2 vezes a força de um crocodilo de água salgada. Mas os herbívoros que o tiranossauro caçava não se defendiam apenas. Eles contra-atacavam. Se existia um animal cujo cheiro assustava um tiranossauro, era o Triceratops. Ele mostra bem o que acontece quando aparece algo capaz de enfrentar o poder de um Tiranossauro Rex. O Triceratops era um dinossauro muito perigoso, provavelmente o animal mais perigoso que já viveu em terra. Era um herbívoro, uma criatura imensa de 4 pernas, 8 metros de comprimento, 3 metros de altura, pesando 6 toneladas. O Triceratops era um animal incrível, simplesmente pelo seu tamanho. Ele era enorme. Eles tinham um corpo grande e pesado com um estômago enorme. Estamos falando de um animal de 4 ou 5 toneladas. O Triceratops tinha metade da altura do Tiranossauro Rex, mas tinha mais ou menos o seu peso. A diferença era como esse peso se distribuía. As pernas traseiras eram retas como as de um rinoceronte. As dianteiras eram anguladas como as de um lagarto. Este design deslocava o centro de gravidade dele para a frente, para a cabeça.
uma cabeça de 500 quilos. Resumindo, quando um Triceratops abaixava a cabeça, não tinha para ninguém. Ele era um trator projetado para ataques frontais diretos. A força de sua cabeça e de seus ombros protegia seu corpo coberto por uma pele tão fina que um tiranossauro a destroçaria sem esforço. O Triceratops tinha um incrível colarinho de proteção atrás da cabeça chamado fôlio. Ele também protegia seu pescoço, uma das partes mais vulneráveis do animal. O fôlio era osso puro, 6 vezes mais espesso do que o crânio humano. Para melhor atingir o oponente, era mais forte nas bordas. Ele formava um escudo quase impenetrável, capaz de repelir o caçador mais poderoso que a Terra já conheceu. O fôlio, o osso em volta do pescoço, era muito grosso. Tinha várias camadas. Era uma armadura em cima de uma grossa camada de pele forte, uma unha quase impossível de penetrar. Este monstro de 4 pernas era bem protegido e perigoso. O Triceratops era bem armado e tinha uma armadura e podia te matar. Para um Triceratops, poder era tudo. Às vezes, eles enfrentavam membros da mesma espécie numa batalha por domínio. A principal arma deste brigão: um par de chifres de 1,20 m soldado no crânio. Estes chifres dão de 10 a 0 em qualquer chifre de um animal atual. O chifre de um rinoceronte é feito de pelo. A presa do elefante é de marfim. Mas o chifre do Triceratops era feito de osso maciço, que crescia diretamente do crânio. Os chifres, com 30 centímetros na base, eram capazes de suportar uma força de 18 toneladas, o suficiente para rasgar um carro ao meio. Ele viria para cima, mexendo a cabeça para a direita e para a esquerda, ou girando os chifres da testa e o chifre do nariz, criando uma grande esfera de agressão. Um simples golpe desse chifre podia te matar. Existe uma razão pela qual o Triceratops se tornou o herbívoro de maior sucesso do Cretáceo. E por que um predador pensava 2 vezes antes de atacá-lo. A ironia da caça é que o caçador geralmente está mais preocupado com sua própria segurança. Na verdade, ele se preocupa em não se machucar nesse processo. Qualquer predador põe sua vida em risco quando caça. Até mesmo o Tiranossauro Rex. Um carnívoro tentando derrubar um defensor como esse depende de uma aproximação discreta, um ataque surpresa e bastante coragem. Podemos até imaginar que o conflito entre o Tiranossauro e o Triceratops pode ter sido um dos maiores combates que a natureza já teve. Ali nós tínhamos um dos maiores predadores que a natureza já criou e um dos maiores defensores que a natureza já criou, mostrando um arsenal realmente incrível. Não há nada assim no mundo de hoje. A ferramenta defensiva mais efetiva do Triceratops ficava completamente escondida. Uma articulação esférica que ligava a cabeça de 500 quilos ao pescoço. Essa articulação permitia ao Triceratops mover a cabeça quase 360 graus. Esse osso é o mais perto de uma esfera perfeita que a natureza já produziu e permitia movimento em quase todas as direções. Numa fração de segundo, um Triceratops podia colocar a cabeça entre seu corpo e o agressor. Ele era como um rinoceronte gigantesco que tomou anabolizantes. A cabeça sempre virada para você. Esta adaptação com tal flexibilidade e mobilidade não era encontrada em nenhum outro dinossauro, nem em nenhum mamífero atual. Com isso, ele era capaz de virar a cabeça bem rápido para um lado e para o outro. Um rinoceronte não faz isso. Um Triceratops quase conseguia lutar esgrima com os chifres.
O resultado, muito possivelmente, um golpe fatal. Geralmente, o Triceratops matava o tiranossauro. O principal fator de mortalidade na população de tiranossauros foi esse herbívoro gigante. Corpo imponente, armadura forte e sólida e armas perigosas. Tudo isso lhe dava poder para encarar grandes predadores. Mas no mundo do Cretáceo, outros defensores vinham equipados não só para sobreviver a um ataque, mas para derrotar o oponente. O anquilossauro era um herbívoro projetado para matar. Hell Creek, Montana, 68 milhões de anos atrás. Os herbívoros pré-históricos eram alvos ambulantes. Para não virarem o jantar, eles contavam com adaptações evolutivas especializadas. Blindagem interna, design avançado e armas mais resistentes do que qualquer coisa que existe nos animais de hoje. Eram animais que tinham defesas. Eram herbívoros e maravilhas da engenharia. Muito perigosos, muito bem armados, muito bem protegidos e alvos. Um Triceratops podia praticamente com qualquer predador. Com 3 chifres e um escudo ósseo, mantinha até o Tiranossauro Rex à distância. Já o Anquilossauro era completamente diferente. Era um herbívoro, mas tinha as ferramentas para acabar com um ataque e imobilizar o agressor. O anquilossauro era um tanque ambulante, um animal fortemente armado e blindado. Com 9 metros de comprimento e até 4 toneladas, o anquilossauro vivia no oeste norte-americano. Uma coisa interessante sobre os anquilossauros e que os torna bem legais é que a pelvis deles foi modificada e ficou muito larga. Eles tinham um estômago enorme e provavelmente faziam o que é chamado de digestão fermentativa. E vemos isso em vacas, cavalos e tal. Eles têm bactérias que quebram a celulose dos alimentos. O problema é que você não ia gostar de estar contra o vento perto de um anquilossauro. Ele provavelmente era um monstro bem fedido andando pela floresta. Digerir as fibras das plantas é a tarefa mais difícil no ecossistema, e o anquilossauro conseguia isso. E é por isso que ele precisava daquele imenso corpo, de um estômago enorme e de um intestino subdividido. E isso significa ser lerdo, ser muito lerdo. E ter que se alimentar 12, 15, 18 horas por dia e ficar vulnerável a maior parte do dia. E então você precisa de uma blindagem estática. Pequeno e lento, este herbívoro não só sobrevivia ao ataque de um tiranossauro, mas às vezes até conseguia derrotá-lo. Sua principal linha de defesa era um corpo semelhante a um tanque. Sua principal forma de se defender era ficar abaixado no chão, deixando o seu corpo blindado protegê-lo dos dentes e das garras do tiranossauro. A armadura especializada do anquilossauro era projetada para ser forte e leve. Ele tinha placas ósseas alinhadas sobre a pele que protegiam o pescoço, as costas e os quadris. Os vãos entre as placas é que permitiam que ele se movesse livremente. Como ocorre com as escamas dos jacarés e crocodilos atuais, as placas dele eram construídas de maneira a serem muito resistentes. O anquilossauro não tinha uma, nem duas, mas 3 camadas de blindagem. E a cabeça era tão protegida por essas placas que nem uma fêmea adulta de tiranossauro podia lhe dar uma mordida fatal. As placas eram totalmente diferentes dos ossos dos mamíferos. Eram feitas de camadas compostas de minerais e colágeno. Fibras feitas de proteínas que fortaleciam o osso como vergalhões de aço reforçam o concreto. É um design usado em coletes à prova de balas. Camadas entrelaçadas podem absorver o impacto de um ataque. O anquilossauro, na verdade, não tinha medo de nada, porque era muito difícil matar aquela fera.
Sua armadura também protegia outra coisa: seus olhos. As pálpebras do anquilossauro eram feitas de osso. E a blindagem dura como aço que cobria seu corpo era só o começo. O anquilossauro tinha uma poderosa arma ofensiva: sua cauda. Uma arma que podia atingir um adversário com 20 mil quilos de força. A parte superior era composta de músculo. As vértebras da metade inferior eram fundidas de modo a formar um sólido chicote. Sua cauda podia girar mais de 45 graus em qualquer direção. E bem na ponta, ela tinha uma massa óssea, como uma marreta. Era uma clava gigante, muito bem construída para esmagar a cabeça ou as pernas de tiranossauros e outros predadores. Essa cauda desferia um golpe tão forte que podia quebrar as pernas de quase qualquer predador. Não importava o tamanho. O impacto do golpe poderia esmigalhar ossos, quebrar dentes, e se não matasse o tiranossauro na hora, poderia feri-lo de tal forma que ele iria morrer de fome. Como uma bola de demolição de 50 quilos, balançando a 30 km por hora, o golpe era devastador. O formato da ponta impedia que a cauda sofresse com o impacto. Ela absorvia o estresse de todo aquele poder de fogo. A marreta não era de osso maciço. Ao contrário, era preenchida com tecido sólido, tutano, sangue e gordura. O anquilossauro combinava suas placas protetoras com uma poderosa arma ofensiva. O resultado? Por mais de 100 milhões de anos de evolução, ele teve poucos rivais. O anquilossauro representa o ápice da história de dinossauros blindados, o ponto alto dos dinossauros com armadura. Mas alguns dinossauros não dependiam de armadura nem de armas para se defender. Eles tinham uma estratégia muito diferente: crescer muito. Muito mesmo. Montana. Uma terra brutal e selvagem. Predadores famintos estavam por toda parte. Em resposta, as potenciais presas desenvolveram um gama incrível de estratégias de defesa. Estratégias que não dependiam de inteligência, e sim de características físicas. O Sauro Poseidon era uma fera gigantesca, chegando a pesar 50 toneladas ou mais. O Sauro Poseidon foi um dos maiores animais que já viveu em terra. Se você é um gigante, tem poucos predadores que podem te atacar. Então ficar enorme é a única chance. Um Sauro Poseidon adulto tinha 18 metros de altura e quase 30 de comprimento. Só o seu pescoço era como um prédio de 4 andares. Uma única vértebra tinha quase o tamanho de um homem adulto. E um osso do fêmur pesava mais de meia tonelada. Eles parecem quebrar todas as regras. Não há nada como eles hoje em dia. Com mais de 70 milhões de calorias de carne fresca, é de se pensar que o Sauro Poseidon seria o grande prêmio para um carnívoro faminto. Eles não tinham chifres e não tinham armaduras. Na verdade, sua única defesa contra os predadores era o tamanho. Mas o tamanho importava sim. Quando um Golias como esse virava adulto, até os predadores mais ferozes mantinham distância. E mesmo o mais feroz raptor do Cretáceo, o Deinônico, com seus 100 quilos, não se arriscava perto das 50 toneladas da presa. Se estivermos falando de um único Deinônico adulto e de um único Sauro Poseidon, a história seria assim: oi, eu sou um Deinônico e eu, Sauro Poseidon. Mas um Sauro Poseidon demorava muitos anos para ter aquele tamanho. E pior ainda, registros fósseis mostram que os jovens viviam sozinhos, separados do bando, até atingirem ao menos 1/3 do peso adulto. Isso significa que, por quase uma década, eles vagavam sozinhos pela floresta.
e a floresta estava cheia de deinônicos. Inteligentes e bem armados, às vezes eles caçavam sozinhos, às vezes em grupo. Eles chegavam a alcançar 30 km por hora. E esses raptores podiam pegar um filhote. Para um jovem Sauro Poseidon, só havia uma solução: crescer muito depressa. E para isso, precisava de muita comida. A principal preocupação da vida deles era se alimentar. A terra era coberta por vastas florestas com samambaias, pinheiros e coníferas. Muitas daquelas plantas quase não tinham valor nutricional. A tarefa mais difícil no mundo animal para os dinossauros não cabia ao tiranossauro. Digerir carne é muito fácil, é muito simples. Digerir fibras de plantas é a tarefa mais difícil do mundo. Para conseguir os nutrientes necessários para ficar indestrutível, o Sauro Poseidon tinha que ingerir uma quantidade imensa de plantas. Eram como aspiradores ambulantes. Se você tem 40 ou 50 toneladas de corpo para alimentar e come alimentos de baixa qualidade, precisa ingerir centenas de quilos, talvez até 1 tonelada de comida por dia. Quando crescer é sua melhor defesa, ganhar peso é um negócio sério. Então, o Sauro Poseidon passava o tempo fazendo coisas demoradas, como mastigar. Se você pudesse apenas engolir e deixar seu estômago gigante macerar o alimento, poderia ingerir mais comida em menos tempo e poderia ficar maior. Os 52 dentes do Sauro Poseidon eram perfeitos para a tarefa. Eles podiam arrancar folhas e galhos direto das árvores. Ele tinha dentes grandes que funcionavam como colheitadeiras. Mordiam um galho e conseguiam arrancar o galho todo ou tirar as folhas, para depois engoli-las. Para ser capaz de digerir um volume enorme de comida e crescer muito para evitar um ataque, é preciso ter um estômago muito grande. O dele era do tamanho de uma piscina e cheio de ácidos tão concentrados que poderiam dissolver ferro. Ele tinha que comportar 1 tonelada de plantas ou mais por vez. Então, estamos falando de algo imenso. Mas, surpreendentemente, o que permitia que esses herbívoros crescessem tanto não era uma coisa grande. Na verdade, era algo incrivelmente pequeno. Uma coisa que faltava nos carnívoros. Abaixo do estômago do Sauro Poseidon havia 2 órgãos enormes chamados de seco, parecidos com nosso apêndice. Os humanos pararam de usar o apêndice há milhões de anos quando começaram a comer carne. O Sauro Poseidon morreria sem ele. O seco abrigava milhões de organismos microscópicos. Eles quebravam as paredes fibrosas das células de plantas. Existe um pequeno mundo dentro dos micróbios que ajuda na digestão da comida. Eles liberam pequenas garrinhas para ajudar a quebrar as paredes das células e isso libera os nutrientes. É o que ajudava o animal a sobreviver. E qual o resultado dessa incrível façanha da engenharia? Um último truque que mantinha os predadores longe. Os saurópodes deviam ficar arrotando e soltando gases continuamente, porque os grandes herbívoros fazem assim. Eles deviam ser animais bem fedidos, barulhentos, bem desagradáveis. Apesar de todas essas adaptações, de toda essa biologia especializada que permitia ao Sauro Poseidon chegar a proporções gigantescas, havia uma parte do corpo que simplesmente não acompanhou. O cérebro. Animais como o Sauro Poseidon são um exemplo perfeito de um dinossauro estúpido. O cérebro do Sauro Poseidon tinha menos de 1/1000º do tamanho do seu corpo. O equivalente a um homem que tivesse o cérebro do tamanho de uma ervilha. Os lobos para a visão e olfato eram pequenos. As áreas que controlam a análise de informação, aprendizado e pensamento complexo eram pouquíssimo desenvolvidas. Se pensar no tamanho do cérebro, você se pergunta como estes animais conseguiram. Mas eles conseguiram. O gigantismo compensava qualquer outra deficiência.
Sobrevivendo por 15 milhões de anos, estas imensas criaturas se espalharam pelo globo, por todos os continentes, menos o Antártico. Mas havia um dinossauro que não dependia do tamanho. Ele usava um truque ainda mais estranho para ficar fora do cardápio. O mais sofisticado sistema de comunicação desenvolvido no mundo pré-histórico. Os dinossauros herbívoros eram maravilhas da bioengenharia. Defendiam-se dos predadores mais ferozes, usando ciência, armaduras, a cauda como arma, espadas e escudos. Mas existiu um vegetariano que não tinha nenhuma arma aparente. O Parasaurófilo era um dos chamados dinossauros bicos de pato. Pesando quase 4 toneladas, ele não era pequeno. Mas encarar um predador de 7 toneladas como o Tiranossauro Rex seria suicídio. Eles não tinham presas, nem armadura, nem nada. Não tinham espinhos nem chifres no corpo. Eles pareciam ser alvos grandes e vulneráveis. O Parasaurófilo vivia numa vasta área. Mais de 250 mil quilômetros quadrados, desde Alberta, no Canadá, até o Novo México. Uma região que compartilhava com muitos predadores ferozes. O que tem intrigado a todos nós é como eles se defendiam. A pista mais importante para esse mistério está dentro do crânio deles. O Parasaurófilo tinha o maior cérebro dentre os herbívoros. E uma parte deste cérebro era anormalmente grande. A área responsável pela audição e interpretação de sons. É chamada de córtex auditivo. Foi uma surpresa ver que esses centros cerebrais eram muito grandes. E isso sugere que havia alguma coisa muito diferente entre o Parasaurófilo e seus parentes e a maioria dos dinossauros herbívoros. Mas como um córtex auditivo avançado ajudava o Parasaurófilo a se defender dos carnívoros? Primeiro, sua audição aguçada podia detectar um predador a quilômetros de distância. E havia uma mais importante. Ele podia reagir usando uma arma incomum. Um som peculiar gerado no fundo de uma crista de formato estranho que ele tinha na cabeça. A crista continha a cavidade nasal do animal. Um tubo que dava 2 voltas, criando uma câmara de 2,5 metros. Os chamados vibrações originadas na caixa vocal passavam por esses tubos. Como as câmaras de um trombone, estes tubos amplificavam o som. O resultado era um som de frequência extremamente baixa, mais profundo que a buzina de um navio. Cada espécie tinha seu próprio formato, cada espécie tinha seu próprio som. O arranjo destas câmaras dentro de cada animal era único. E o som gerado era como uma digital. Esses sons eram a principal defesa do Parasaurófilo. Eles eram seres comunicativos e sociais que viviam em bandos. O Parasaurófilo sabia que era mais seguro viver em grupo. Um Parasaurófilo isolado seria um dinossauro com problemas, porque teria que se proteger de predadores sozinho. Mas se por um acaso um indivíduo desse um alerta dizendo "eu estou sozinho", ele podia esperar os outros membros do bando responderem ao seu chamado. Esta tática ainda é usada hoje nas planícies da África. Se você observar as várias espécies de herbívoros, verá que eles vivem em grupos. E se um deles avista um predador, ele grita ou ruge para avisar o grupo para que todos fiquem alertas. E se o predador estiver ali, eles podem sair todos correndo e fugir do ataque. A
A habilidade do parasaurófalo de transmitir mensagens complexas era uma enorme vantagem defensiva. Usando a audição sensível, estas criaturas podiam detectar um predador a uma grande distância. E assim, emitir um alarme para alertar o resto do bando. Ainda mais eficientes eram os sons de baixas frequências com grandes comprimentos de onda, que chegavam muito mais longe do que os de alta frequência. Este é um tipo de som que pode ser transmitido por distâncias bastante longas. Esse som de frequência muito baixa é chamado infrassom e pode viajar por quilômetros. Ele pode produzir um ruído tão baixo e tão profundo que atravessa o ar, atravessa as rochas e o solo, e você sente nos pés. Elefantes e rinocerontes fazem isso, hipopótamos, jacarés e crocodilos também fazem. Produzem infrassom. Mas o parasaurófalo podia usar o infrassom para mais coisas. O som de baixa frequência pode ser uma forma eficiente de defesa. O infrassom é uma arma. Você pode embaralhar o cérebro do inimigo com uma rajada de infrassom. Se houvesse uma centena ou 1000 bicos de pato virados para a mesma direção, produzindo sons de baixa frequência, isso geraria uma onda de energia capaz de derrubar um predador ou, pelo menos, desnorteá-lo, confundindo o seu cérebro. Apesar dessa arma secreta ensurdecedora, o parasaurófalo, como qualquer outro herbívoro, sabia que o melhor jeito de continuar vivo era manter-se longe dos predadores. Mas no mundo pré-histórico, os carnívoros gigantes com sentidos super aguçados e armas afiadas estavam em toda parte. Ao longo do Cretáceo, carnívoros famintos patrulhavam a paisagem. Eles eram os mais terríveis predadores que o mundo já conheceu. Suas presas herbívoras, porém, eram bem armadas e protegidas. Elas não se entregavam sem lutar. Mas os herbívoros pré-históricos tinham um problema. Eles não tinham um cérebro igual ao dos carnívoros que os caçavam. O cérebro do Sauroposeidon era tão pequeno que mal conseguia processar uma simples informação. Então, como aqueles gigantes conseguiam viver num mundo tão perigoso? Devia haver algum tipo de mecanismo que compensasse a pequena capacidade de realizar escolhas individuais. E devia ser a sociedade. Os Sauroposeidons se defendiam contra os superpredadores trabalhando e pensando em grupo. Então, você tinha inteligência de grupo, memória de grupo e tomada de decisão em grupo, substituindo a individualidade. Viver em grupo era vital para a sobrevivência do Sauroposeidon. Individualmente, seu gigantismo era uma poderosa defesa. Mas ficar em grupo tornava esses leviatãs quase indestrutíveis. Só que alimentar um bando com animais de 50 toneladas exige viajar longas distâncias. E pastar num território que cobre milhares de quilômetros quadrados, movimentando uma montanha de carne, requer uma coordenação sofisticada. Uma coisa interessante sobre os saurópodes é que eles tinham um aumento da medula espinhal bem no final da coluna. Era como um segundo cérebro que controlava a parte de trás do corpo. Era a chamada expansão sacrolombar, um feixe de nervos que agiam como um cérebro primitivo, controlando os movimentos das pernas e da cauda. O cérebro do Sauroposeidon era pequeno demais e ficava muito distante para controlar as pernas dianteiras e traseiras. Então, ele tinha um segundo cérebro operando a parte de trás de seu corpo. A razão pela qual animais como o Sauroposeidon tinham essa expansão sacrolombar é porque havia muita coisa acontecendo lá atrás.
Havia muitos músculos nas pernas e também muitos músculos que iam para a cauda. Esse cérebro primitivo na pelvis mantinha as pernas e cauda do Sauroposeidon em sincronia com o corpo. Sem ele, nunca poderiam pastar em territórios tão amplos. Mais ainda, talvez nem conseguissem andar. Esse pequeno feixe de nervos, pesando poucos gramas, permitiu que o Sauroposeidon dominasse as vastas planícies do centro-oeste norte-americano por quase 15 milhões de anos. O outro herbívoro era muito diferente. Era pequeno, fraco e muito inteligente. Mas, assim como o Sauroposeidon, o Parasaurófilo vivia em bando. Eles ficavam juntos e estavam sempre alertas às ameaças. Mas o Parasaurófilo tinha um problema. Os olhos ficavam nas laterais da cabeça e os campos de visão não se sobrepunham. Isso criava um ponto cego à frente, dando uma oportunidade para o predador. Eles não podiam ver bem atrás deles e também deviam ter problemas para enxergar diretamente em frente. Era um mundo visual bem diferente do que podemos imaginar. Mas o Parasaurófilo conseguiu contornar o problema. Como havia muitos parasaurófilos vivendo juntos, também havia múltiplos olhos para examinar o ambiente. E se um deles estava comendo, procurando plantas no chão, o outro podia ficar de olho, observando, alerta para a chegada de um tiranossauro. Mas nem todos os herbívoros no Cretáceo viviam em grupo. Os anquilossauros eram solitários. Eles dependiam de sua poderosa cauda e da armadura corpórea para se defender. Sem o bando para protegê-lo, o anquilossauro tinha que se cuidar sozinho. Essa tarefa ficava ainda mais difícil devido à capacidade de seu pior inimigo, o Tiranossauro Rex, de caçar na escuridão. Felizmente, o anquilossauro tinha outra arma efetiva no arsenal. Um olfato muito refinado. A região nasal do anquilossauro e seus parentes era uma das partes mais especializadas da sua anatomia. Para um anquilossauro, o odor característico de um Tiranossauro Rex era um aviso de morte. Ele era um animal para o qual o sentido do olfato era mais importante potencialmente do que o sentido da visão. As passagens nasais do anquilossauro entravam no crânio, aumentando significativamente a área da superfície. Este espaço ampliado era preenchido por milhões de receptores de odor. Era uma passagem nasal complexa, tortuosa e louca que começava na narina, dava várias voltas pelo focinho e descia pela garganta. O nariz supersensível do anquilossauro podia detectar um carnívoro a mais de 3 quilômetros. Se ele pudesse farejar um tiranossauro chegando, teria um alerta precoce e ele poderia reagir apropriadamente. Para um tiranossauro faminto, isso significava que a refeição havia sumido no ar. Nunca subestime um vegetariano. O Parasaurófilo e o Sauroposeidon se apoiavam no bando para avistar os predadores antes do ataque. O anquilossauro tinha um arsenal de sentidos para manter os carnívoros longe. Mas não importa quão esperto um herbívoro possa ser, não importa quantas ferramentas ele tenha à mão. Às vezes, o número é que conta. Para um herbívoro, viver no Cretáceo era ser alvo. As armas e estratégias de ataque dos carnívoros ficavam mais letais a cada geração. Os herbívoros estavam sempre tentando alcançá-los, criando novas maneiras de se defender, crescendo a proporções enormes, desenvolvendo armaduras para proteção, encontrando segurança nos bandos, ou decidindo qual a melhor hora para uma retirada estratégica. Para os herbívoros, estar um passo à frente na competição era uma luta sem fim.
O tiranossauro foi desenhado pela seleção natural para superar todas essas defesas. Um Tiranossauro Rex podia caçar escondido na escuridão. Seu alvo: um Triceratops. 6 toneladas de músculos cheias de armas defensivas letais, dispostas numa cabeça blindada que vira rapidamente. Mas o Triceratops tinha uma grande desvantagem. Sua visão noturna não era páreo para a visão noturna do Tiranossauro. O Tiranossauro Rex avançava para matar. Porém, abater um Triceratops adulto e saudável era encarar um grande desafio. Isto é, se o Tiranossauro estivesse caçando sozinho. Provavelmente o único jeito de um Tiranossauro derrubar um Triceratops com sucesso e segurança era tendo pelo menos mais um Tiranossauro para emboscá-lo pelas costas, enquanto ele ficava na frente chamando a atenção do Triceratops. Trabalhando em equipe, o carnívoro supremo dava o golpe mortal. Para o Tiranossauro, era um verdadeiro banquete. Esta batalha ocorreu muitas e muitas vezes, provocando mudanças evolutivas nos carnívoros. E em resposta, os herbívoros também evoluíram. Quase que como uma corrida armamentista entre herbívoros e carnívoros. Os herbívoros se protegem e os carnívoros mudam de forma a atacar e ter força suficiente para matar os herbívoros. A corrida armamentista entre predador e presa continuou por milhões de anos. Os carnívoros desenvolveram as ferramentas para matar mais efetivas já vistas na Terra. Os herbívoros pré-históricos desenvolveram defesas que não são vistas hoje em dia. O Parasaurófalo, com seu chamado tão poderoso que era uma arma perigosa. O Sauroposeidon, maior do que qualquer outra criatura terrestre que pisou no planeta. O Anquilossauro, com uma arma na cauda e uma armadura que parecia um colete à prova de balas. E o Triceratops, o pugilista com um crânio tão forte, capaz de deter a mordida de um Tiranossauro Rex. Todos os herbívoros do Cretáceo com seus aparatos complexos eram muito sofisticados. Então estamos começando a entender que, lamentavelmente, nós subestimamos a vida interna e externa desses animais. Os dinossauros herbívoros eram fortes. Fortes o suficiente para sobreviver do período Triássico até o Cretáceo. Mais de 165 milhões de anos. Até hoje, a batalha entre carnívoros e herbívoros continua. Mas é essa guerra brutal pela sobrevivência, essa constante adaptação que criou o incrível mundo natural que vemos ao nosso redor hoje. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.